Boa tarde, moçada. Boa tarde. Última aula, partiu? Partiu. E aí, muito cansados? Muito calor aí? Estamos cozinhando aqui. Não fala não. Deus me Em livre. casa, em casa também tá tenso. Hum. A minha sala, ela pega o sol da tarde. Então, aonde eu fico aqui, vou mostrar para vocês, ó. Ah, minha também. Olha aqui, olha o sol que entra aqui. Ó, aqui, se eu abrir. Ah, então igual aqui. Aí, a gente fica aqui fazendo sauna, sabe? E não dá nem para eu abrir a janela para entrar mais vento, porque senão aí fica uma claridade, vocês nem me enxergam. É do Ale também. Eu tenho que. Fica só um clarão aqui, não dá para enxergar nada. Então é duro, viu? É a vida, né? E assim, eu morava numa casa que era desse jeito a sala. Aí eu falei, não, quando eu mudar, eu vou comprar um lugar que não pegue o sol da tarde. Aí no fim a gente se mudou para Goiânia e foi a oportunidade que apareceu, acabamos comprando apartamento, que tem o sol da tarde também. É aqui mesmo e pronto. É, Mas nada melhor do que o da gente. parei de compartilhar sem querer, peraí. Oi, Pedro. O Jonathan tá no bom dia. Tô vendo aqui o chat. Moçada, então vamos continuar. Vocês fizeram a tarefa de casa? Não fiz com a Ale. Eu ouvi só o grilo mesmo. Cri. Você viu que não foi só você, né? Né? E os outros meninos? Fizeram, gente? Olha que eu tô fazendo um monte com vocês na sala já para não acumular, hein? Que página é essa? Bom, oi? Qual página é essa? Essa página, deixa eu voltar aqui para eu ver. Página 11 do livro 5. Ah, já estamos. Ih, professora, já era. O 5 não chegou ainda. Ah, então nem se quisesse. Só tô com 4. Vamos lá, então. Eu vou terminar tudo do 5, né? Então, quase acabando o livro 5, aí a gente volta lá no 1 para começar física, porque Ele é não foi pequeno, dado né? física. Aí a física eu vou dar uma enxugada nos conteúdos, porque realmente trabalhar 5 livros em um mês a gente não consegue. Mas eu vou enxugar o que tem de mais importante ali. Meninos, então a gente tinha corrigido ontem a 2, não foi? Me ajuda a lembrar. 3. E 4. Aí a gente parou lá. Em termos químicos, o que toda base tem em comum? Aí a gente chegou à conclusão que toda base ela vai formar, né, um íon negativo, que é o íon hidroxila aqui. Hidroxila porque tem hidrogênio e oxigênio. E por que é negativo? Porque essas duas moléculas juntas, perdão, esses dois átomos juntos, essa molécula, perdeu um elétron. Então ela vira um íon negativo. Professora, Oi, João. que página a senhora tá? Que ontem não deu para eu assistir. Página 11, livro 5. Obrigado. Você não assistiu a aula de ontem, João? Não. Gente, quem não assistiu, eu ainda não... Eu não sei se eu já coloquei na plataforma. Não, eu estava subindo os vídeos para o YouTube. Eu vou colocar tudo na plataforma até amanhã. E eu estou colocando todas as aulas da semana na sexta-feira, porque daí já terminou de gravar tudo, eu vou subir no YouTube. E aí amanhã já está tudo na plataforma. Dá um jeitinho de assistir a gravação, porque senão você vai ficar muito perdido, João, para as outras matérias que virão dos próximos 15 dias. Tá? Tá bom. Então, a gente está estudando as funções químicas. Então, a gente pega uma substância e a gente não sabe se ela é ácida, básica, o que ela é, se ela é um sal. Então, a gente está estudando como que a gente descobre. Aí, ontem a gente estudou as substâncias ácidas e as básicas. As substâncias ácidas, elas têm em comum o quê, galera? Ajuda o João Vitor a relembrar, a aprender aí, que ele não viu. As o quê? Substâncias ácidas, o que elas têm em comum? Olha o grilo.
Ah, que ela produz saliva? Não. Ah, Espera então sei. só um pouquinho. Espera só um minutinho. Ixi, pior que... Estou com minha campainha aqui. Luísa? Peraí, gente. Atende para a mamãe, por favor. Pessoal, então aqui. Sua filha chama Luísa? A minha filha chama, eu te falei no primeiro dia de aula, que eu não ia esquecer seu nome. Vem correndo, que ela tá me chamando. Não, acho que é a Valentina. Entendi. Então, meninos, olha só. As substâncias ácidas, elas vão ter em comum que elas liberam, quando misturadas com água, o íon positivo H+. E as substâncias básicas? As substâncias básicas, elas têm em comum que quando elas se misturam com água, elas liberam o íon negativo OH-. Então, quando tiver uma questão, falar que liberou H+, é ácido, tá? Você já matou a charada. Quando tiver uma questão, falar que liberou OH-, é base. Tá? Isso aí é fato. Bom, aí na questão 5, aí aqui falava aqui, ó, na resposta minha tá, as bases formam o íon negativo hidroxila e elas têm a capacidade de reagir com os ácidos, formando sal e água e alteram a cor de certas substâncias. Eu não vou falar desse resto dessa resposta porque eu vou explicar nas próximas aulas, tá? Mas vamos chegar lá. 5. Dê o nome das seguintes bases. Então, NaOH, CaOH, MgOH, NH3. Quando eu vejo OH, eu já sei que essa substância é uma base, não é? A nomenclatura da base é sempre hidróxido D. E aí eu vou pegar o nome do elemento químico. Então, aqui vai ficar hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Só esse último aqui, que ele tem caráter básico, mas ele não é o hidróxido. É a única exceção que eu falei ontem, que é a amônia. A amônia é aquela substância, meninas, ou meninos, né? Vai que tem alguém que faz luz aí, que a gente põe para descolorir os pelos do braço, o sal amoníaco, sabe? Aquele sal amoníaco, ele tem um caráter básico. Então, mesmo não tendo íon hidroxila. Então, aí fica aqui, ó, a resposta. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Beleza? Beleza, moçada? Pode passar? Ainda Nossa, o não. povo tá tão... Rafael, Davi não falou nada até agora, eu tô até estranhando. Oxe, estou aqui, hein? Ah, muito bem, garoto. A Laila também tá tão quieta hoje. E a Luana Borges, que hoje não deu uma palavrinha. Todo mundo cansado. Eu sei, gente, eu entendo. E esse calor piora, né? Gente, pra frente, então. Vamos resolver a última atividade de casa de ontem, né? Indique as afirmativas... Eu dei um print na tela, né? Nem ficou claro isso. Indique as afirmativas verdadeiras. Opa! Olha que bonito que eu fiz. Deixa eu voltar. Vamos lá. O sabor azedo do limão é uma pista de que essa fruta possui algum ácido? Sim ou não? Sim. Sim, né? Não se deve provar uma substância desconhecida para saber se ela é ácida ou básica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vai pôr soda cáustica na boca aí para você ver o que acontece. Fica sem garganta. Quando dissolvidas na água, as bases liberam o íon hidrogênio?
Sim. Falso. Não, Alexandre. O hidrogênio é quando é ácido. As bases liberam OH-. O íon hidroxila, agora é o OH-, é liberado quando uma base, como hidróxido de sódio, ó, hidróxido, hidrogênio mais oxigênio, é dissolvido na água. Sim ou não? Sim. Sim. Quanto maior o pH de uma solução, maior sua acidez? Falso. Falsa, né? Ela vai ser mais básica, lembra? pH vai de 1 a 14. O pH de uma solução aquosa de hidróxido de magnésio é 10,5. Então, está falando que o pH é 10,5. Portanto, ele é uma solução básica. Sim. Uma substância neutra tem pH maior que 7? Não. 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 Aí vai ser básica, né? Quando dissolvidos na água, os ácidos conduzem corrente elétrica. Esse vocês vão ficar na dúvida. Eu vou responder que sim, mas eu vou explicar nessa aula isso aí, tá? Então, sim, ácido conduz corrente elétrica. É só a gente lembrar que na bateria do carro, a substância que está lá é um ácido muito poderoso, que é o ácido sulfúrico. E é por isso que ele tem que estar lá, para ele conduzir a energia da bateria para o motor funcionar. O ácido nítrico, no estado puro, não conduz corrente elétrica. Essa para mim ficou meio ambígua. Porque o ácido para ele, mas ele conduz, tá? Ácido nítrico conduz corrente elétrica, tá certo. Ó, isso aí também vocês não vão saber. O tornassol é um indicador ácido-base, porque muda de cor conforme o meio, seja ácido ou básico. Essa não é verdadeira. O tornassol é um papelzinho, não sei se vocês já viram em piscina ou aquário, você coloca o papelzinho, aí ele muda de cor. Essa mudança de cor indica se a água está mais básica ou mais ácida. Então, é um jeito de você regular o pH da piscina ou do aquário. Então, ele não muda a cor conforme seja ácido ou básico. Se eu não me engano, ele muda a cor quando a água está básica. Se eu não me engano. Nós vamos fazer um experimento de pH, por isso que eu não fiquei falando muito disso. Mas vai ser na outra disciplina. Quanto maior o pH, mais básica ou alcalina é a solução. Certo ou errado? Verdadeiro. Verdadeiro. Básico ou alcalino são sinônimos, tá? Quando dissolvidos na água, os ácidos originam íons H+. Essa tem que estar na ponta da língua. Sim. Verdadeiro. Sim. Ácidos e bases não são corrosivos. Falso. Falso. Os ácidos são formados sempre por apenas 2 elementos químicos. Verdadeiro ou falso? Essa é falsa. Lembra que eu falei que tem ácido que vai ter oxigênio no meio e ácido que não vai ter? Então, nem sempre tem só 2 elementos no ácido, pode ter 3. Aí, o gabarito para vocês, para quem não acompanhou, pode anotar aí. Calma aí. Tô calma. Gente, eu sou usuária crônica de Neosoro, vocês não reparam não, tá? Ué, professora, aquela do tornassol é verdadeira. Pois é. Só que o tornassol, ele vira quando é só base. Ah, mas ele colocou um indicador ácido-base. Porque, assim, os indicadores... É que eu não quero ficar falando muito, não quero dar spoiler da minha aula da semana que vem.
Os indicadores, eles indicam se uma substância é ácida ou básica. Então, ela é um indicador ácido-base. Mas, dependendo do indicador, ele vai indicar só quando for de um jeito, ou se for ácida, ou se for básica. Põe uma seta nessa questão, Natália. Você volta a perguntar ela para mim na terça-feira, lá no dia do Espaço Ciência, que aí eu vou adentrar mais nesse assunto. Por enquanto, eu quero... Tá bom. Professora, Ah, não vai ter prova para entrar no clubinho? uai, João, se você quiser entrar agora, você pode entrar. É porque Então nós eu não posso estamos entrar? fazendo nada. Pode. Eu coloco, Então vou te então, adicionar, só que então. nós estamos parados. a gente não tá Opa! fazendo. Tá bom, então, uai. Põe ele lá, Talvez Natália. Mas eu não tô, professora. Mas você Oi, saiu. professora. Tá aí. Valeu, Ana Júlia. Ô, Natália, eu tinha veterana esquecido quer que você voltar. tinha saído. Podia ter ficado, porque nós estamos tudo parado mesmo, não tá tendo trabalho, né? Não, eu só parei por causa que não dava mesmo, professora. Ai, nossa. Dor no coração. Quem sabe, né? Quando voltar, Mas se a tudo senhora vai ser quiser, diferente. sim, sabe? Eu quero. Se você Pode, quiser, mas nós estamos super parados. A gente só fez um trabalho de vídeos aí nas férias, mas daí paramos, porque tá tendo muita atividade para vocês. sobrecarrega, né? É. Moçada, para frente então. Vamos lá. Ih, tem mais um. Achei que tinha acabado. 7. O aparelho ao lado, esse aparelhinho aqui, nós temos um desse lá no laboratório. Um pouco mais moderno nosso. É um pHmetro ou pHmetro. Você sabe dizer se a solução que ele mede é ácida ou base? Ou básica? Ácida. Tá marcando aqui 3,2. É ácida. É a ácida, né? Porque o ácido, ele vai sempre marcar entre 0 e 7. Certo? Então, ácida, porque o pH indicado é 3,2, menor do que 7. Pode passar? Sim. Não, espera um pouco. Tô esperando. Peraí. Pode ir? Pode. Moçada, agora a gente vai aprender outra função química, então. A gente vai aprender sobre os sais e sobre os óxidos. Quando a gente fala sal, a primeira substância que vem na cabeça da gente é qual? Sal de cozinha. Sal de cozinha. Mineral. Sal de cozinha, né? Vem sal mineral na sua cabeça? Na minha vem. Que bom! Porque não tem só um tipo de sal, né? A gente generaliza o sal de cozinha, fala só sal para ele, mas existem vários tipos de sais. Por isso que a gente precisa comer várias verduras, legumes, frutas, para obter delas todos os sais minerais que a gente precisa, né? Então, não tem só um tipo de sal. Mas o sal de cozinha é um tipo de sal, que é o cloreto de sódio. Então, aqui, só para exemplo, ó, e os sais também não são todos brancos, tá? Não é porque é sal que é branco. O sulfato de cobre, ele é azul. Esse aqui a gente usa também na água da piscina para matar a alga, se eu não me engano. Não, sulfato de cobre a gente usa na estação de tratamento de água para fazer a coagulação lá dos floquinhos. Que eles ficam pequenininhos, aí faz a floculação com ele. Olha aqui o cloreto de níquel, que bonito. Parece a criptonita, né? Permanganato de potássio. Esse aqui, permanganato de potássio, se eu não me engano, é usado na medicina também. Tá me dando um branco agora se é permanganato de potássio, mas acho que é permanganato de potássio. Dicromato de potássio. Aqui, carbonato de sódio, esse já é branquinho. E sulfato de ferro. Mesmo sendo sulfato de ferro, não é vermelho, é verde. Vamos entender o que é um sal, então. Bom, lembra que naquela questão eu falei assim que as bases têm em comum, essa daqui, ó. O que as bases têm em comum nessa 4? Aí eu falei,
As bases formam o íon hidroxila. E aí tinha umas coisinhas que eu ia explicar na frente. É agora já. Então, vamos relembrar o conceito de ácido e base. O ácido, quando ele entra em contato com a água, quando ele é misturado com a água, ele vai liberar íons H+, e o outro íon que está grudadinho no H+. No caso aqui, a gente tem o ácido clorídrico, que a gente tem o hidrogênio junto com o cloro. Quando o hidrogênio com o cloro se misturam à água, eles se ionizam, ou seja, eles eram uma molécula, eles viram íons, um positivo, o outro negativo. As bases, elas são formadas pelo íon hidroxila, né, OH-, e mais um elemento químico. Quando a gente mistura uma base na água, tipo hidróxido de sódio aqui, eles vão se dissociar, vão quebrar, e vai liberar também íons positivos e o íon hidroxila, que é negativo. Isso aqui é fundamental vocês saberem, tá? Tem que estar de cor salteado aí na cabeça. E aí, vocês não me perguntaram, mas por que vocês têm que saber disso? Vamos imaginar que eu tô com uma gastrite. Isso aqui é uma endoscopia. Não sei se alguém já fez aí, eu, graças a Deus, nunca fiz. E aqui a setinha azul tá apontando aqui para as feridas que a pessoa tem lá no estômago, tá? Todas essas setinhas azuis apontam para feridinhas. Quando a pessoa tá com gastrite, é como se ela tivesse com afta no estômago. Então, quando a gente tá com afta, pontinha da língua, tudo que você põe a língua dói, né? Afta, quando dá aqui, assim, nossa, dói demais. Agora, você imagina uma pessoa cheia de ferida dentro do estômago. Essas feridas, quando cai a comida lá dentro, dói demais. A pessoa que tem gastrite, ela urra de dor. E aí, a gente tem gastrite. Oi, Ana Júlia, você tem? Não, Deus que me livre, deve doer demais, senhora. Só de você falar, já... Meu esposo tem. Eu sei porque você já passou uns problemas aí de gastrite. A gastrite está muito relacionada ao emocional, né? Tensão e tal. Então, o que causa gastrite? Lá no nosso estômago, a gente tem o ácido clorídrico, que é altamente corrosivo. Se ele cair aqui na minha pele, ele abre um buraco aqui. Aí você fala, mas por que ele está dentro de mim e ele não abre um buraco de dentro para fora? Porque a gente tem aqui no estômago uma camada que protege, e é só no estômago que a gente tem essa camada, que protege as outras células e não deixa esse ácido agir de dentro para fora. Só que essa camada aí que protege, ela pode ser gasta, entendeu? E se ela for gasta, aí ele começa a corroer devagarzinho os ladinhos do estômago. E aí começa a dar as úlceras. Quando ulcera, aí é porque o negócio tá feio, que começa a sangrar por dentro. E aí, quando a gente está com uma gastrite leve, né, um refluxo, aquela azia que fica voltando, subindo e descendo a comida aqui, aí a primeira coisa que o médico passa para você é um antiácido. Só que esse antiácido, né, ele na verdade é uma base. Olha aqui, hidróxido D. Se é hidróxido, tem o íon hidroxila aqui, OH-. Só que essa base, né, aqui é o hidróxido de alumínio, o que ela faz lá no meu estômago que ela diminui essa sensação de azia? Alguém sabe? Não. Ninguém é médico, né? Repete, professor. O que o antiácido faz no meu estômago que impede que o ácido clorídrico fique corroendo o meu estômago? Uai, ele combate o Ele ácido? controla? Ele controla o ácido, ele combate o ácido, vai no caminho, tá? Por aí. Como é que será que ele combate isso, né? Ele muda o pH do ácido para deixar mais certo? Muda o pH do ácido, tipo, deixa menos ácido. Tá no caminho, tá no caminho. Olha por que é importante a gente estudar substâncias, né? Uma coisa que a gente fala assim, nossa, que estranho eu tomar alumínio, mas é um remédio. Então, vamos entender onde eu quero chegar. Qual que é o tema da aula de hoje mesmo? Ó, o grilo.
Gente, vou voltar. Olha aqui o tema da aula de hoje. Ah, Sais. Claro que eu ia falar isso. Isso aí, né, Júlia? É que teve um delay aí, por isso que você não chegou sua mensagem. Então, nós estamos falando de sais, mas a professora Giovana só falou de ácido e base até agora, não estou entendendo. Vão entender. Pessoal, o médico passa para a gente uma base, porque toda vez que uma base entra em contato com o ácido, ocorre uma reação chamada reação de neutralização. Então, quem falou aí de baixar pH, né, de agir contra o ácido, está no caminho. Então, olha só o que uma reação de neutralização ela faz. Então, eu tenho aqui meu hidróxido de alumínio, que é o remédio, e eu tenho aqui o ácido clorídrico, que está lá dentro de mim, no meu estômago. Quando esses dois se combinam, forma um sal dentro de mim, tá? Que é esse aqui, cloreto de alumínio, e forma água. Então, toda reação de neutralização vai envolver um ácido, uma base, um sal e água. Beleza? Se eu pegar soda cáustica na minha casa, pegar vinagre na minha casa, eu tenho um ácido e uma base. Se eu misturar, vai dar uma reação que vai formar um sal lá dentro e água, lá no meu potinho. Essa reação, então, ela vive despencando em vestibular, gente, mas cai, ó, todo vestibular vai cair uma reação de neutralização. Então, tem que estar na ponta da língua. Ácido mais base forma sal mais água. Da mesma forma que eu posso fazer em laboratório, pegar um sal e misturar com água e extrair dali uma base e um ácido. Então, a reação química ela pode tanto ir nessa direção quanto voltar. É por isso que existe uma profissão, né? Tá? Os químicos aí, que são aí os bruxos da atualidade. Dá uma olhadinha como que isso acontece, moçada. Aqui, então, eu tenho o ácido clorídrico e outra base, tá? O hidróxido de sódio. Quando eu misturo esses dois, tá vendo que esse H, ele é positivo, não é? O H do ácido. E esse outro íon aqui é negativo, é OH-. Quando eu misturo tudo num potinho, esse positivo larga desse negativo e vai casar com esse aqui. Aí esse aqui, para não ficar sozinho, porque ele é negativo, ele vem aqui e casa com esse outro aqui, que é positivo. Então, a gente tem uma troca de casais aí. Sabe aquele programa troca de família, sei lá, troca de esposa? Tem um programa assim? É mais ou menos isso. Eles vão continuar casados, mas eles fazem uma troca. E aí, dessa HOH, eu tenho H2O, que é água. E quando eu junto o sódio com o cloro, aí eu tenho sal de cozinha, NaCl. Deixa eu só ver o chat aqui. Tá bom, Gabi. Tá pegando a aula pelas metades, depois você assiste o começo. Pra você não ficar muito perdida. Beleza, então, meninos? Reação de neutralização envolve ácido, base, forma sal e água. Agora, nós vamos falar de uma coisinha também que estava lá na questão, mas que eu não falei ainda. Os sais e... Oh, eu coloquei errado. Era para eu colocar aqui os ácidos. Os ácidos e as bases, eles são bons condutores de eletricidade, tá? Então, se eu pegar o ácido clorídrico lá do meu estômago, colocar aqui um fiozinho, uma pilha, e ligar uma lâmpada, a lâmpada acende. Por que que ele é bom condutor de eletricidade? Porque ele forma íons. E o que que é a formação de íons? Não é a perda de elétrons? Então, se eu tenho perda de elétrons, eu tenho corrente elétrica. Raciocínio é esse. As bases, mesma coisa. Se eu tenho aqui o sódio, que é positivo, é um íon positivo, e a hidroxila, que é negativo, quando eu coloco na água, esse negócio quebra, essa molécula quebra, os elétrons vão começar a saltar de uma molécula para outra. E aí eu vou ter condução de eletricidade também numa substância básica.
Gente, tá tudo bem até aí? Vocês estão vivos? Viva a gente tá agora. Tá entendendo? Mais ou menos. Complicado, mas dá pra entender. Mas Gabriela Tradora. Tá, vamos voltar um pouquinho. Entenderam que quando a gente junta um ácido e uma base, a gente vai formar sal e água? Sempre vai ser um sal e uma água, então. Sempre. Tá. Tá. Vamos pensar na Terra primitiva, onde a gente tinha oceanos extremamente ácidos. E aí a gente tinha uma atmosfera que tinha substâncias básicas, por exemplo, amônia na atmosfera. Amônia, gente, do sal amoníaco, aquele que queima os pelinhos do nariz quando você vai descolorir os pelos, sabe? Era uma atmosfera tóxica, era um mar tóxico. Misturou os dois, deu origem a todo o sal que existe no planeta. Lembrando que não tem só sal de cozinha, a gente tem aqui, ó, vários tipos de sais. Foi assim que as substâncias foram se formando. Aí eu tô dizendo para vocês que toda vez que a gente tem uma substância ácida e uma substância básica misturada na água, a molécula se quebra. E quando a molécula se quebra, ela vira um íon. E o íon é aquele elemento químico que perdeu ou ganhou elétron, não é? Cátion e ânion. Sim. Se eu tenho íons aqui nesse líquido aqui, os elétrons estão saltando o tempo todo. Porque o elétron ele não vai ficar paradinho em um átomo só. Ele vai ficar saltando de um átomo para o outro. Então, eu tenho corrente elétrica. Por isso que é possível fazer esse experimento aqui. Vou ver se eu consigo fazer no Espaço Ciência um dia um experimento desse. Eu tenho ácido aqui em casa. Bom, só que os sais, como eles vêm do ácido e da base, os sais também vão conduzir eletricidade. Olha aqui esse experimento. Ah, deixa eu pôr som, peraí. Calma aí. Sal sozinho não acende, ó. Açúcar também não acende quando tá sólido. Aí água sozinha também não acende a lâmpada. Mas se eu colocar a água misturada com o sal, aí a lâmpada acende. Então, para que haja condução de corrente elétrica, é necessária a presença de elétrons livres, móveis. O sal sólido não conduz eletricidade, pois seus elétrons estão firmemente ligados. Quando misturamos o sal com a água, os elétrons adquirem mobilidade, porque tem a quebra do sal. E por isso passam a conduzir a energia. Mas aí a gente sabe também, o vídeo vai continuar, mas eu não vou por aí não, tá? Porque eu só queria que vocês vissem que os sais são bons condutores de energia elétrica. Aí eu pergunto para vocês. Tinha que ter um vibradorzinho quando passasse a corrente, né? Tinha que ter o quê? Um vibrador, né? Que aí o Alê saberia que a luz está acesa. É, porque aí ele sentiria, né? Né? Se tivesse um vibrador, dava, né? Dá para ele sentir o choquinho, né? Uai, Agora então, não sei se é forte. não choque, então. Agora, pensando nesse raciocínio, que sal é bom condutor de eletricidade. Imagina você estar tomando um banho de mar, onde você tem muito sal dissolvido na água do mar, e começa a dar raio. Ave Maria. Qual que é a chance de você morrer torrado? Todas elas. Nossa, a chance é grande, né? Então, por quê? Porque o sal é um ótimo condutor de eletricidade. Professora. Vai conduzir muito bem. Oi? Então, tipo assim, se eu pegar uma lâmpada e colocar na vasilhinha água e sal e ligar, a lâmpada vai acender? Sim.
Você tem que pegar aqui um fiozinho. Eu vou ver se eu faço uma aula de ciências dessa. Pega um fiozinho, liga na lâmpada pequenininha, né? Aí você tem que colocar aqui também uma bateria, que é um gerador de energia. E aí, quando a bateria dá o pique o start, né, para conduzir a eletricidade, os elétrons começam a se mover aqui pelo fio condutor, passam pela solução, que pode ser de ácido, pode ser de base, ou pode ser de água com sal, e continuam percorrendo o fio até passar pela lâmpada. Então, tanto ácido, quanto base, quanto sal é bom condutor de eletricidade. Meninos, e os óxidos? Deixa eu ver o horário aqui. 5h31 já. Oi, meu bem. Ah, minha filha está assistindo a aula aqui. Eu tenho uma filha que assiste minhas aulas. Os óxidos, meninos. Os óxidos, lá no livro de vocês, tem só um trechinho falando de óxido. Por quê? Porque a gente entende que no 9º ano, a gente quer que vocês só conheçam essas substâncias. Elas existem e a gente quer que vocês entendam que elas são diferentes entre si. Então, ela não aprofunda muito. Então, os óxidos são compostos binários. O que isso quer dizer? Tem 2 elementos químicos formando eles. E como se chama óxido? Qual que tem que ser um dos elementos que compõem essa molécula? Oxigênio? Oxigênio. Tá? Então, eu tenho que ter um oxigênio ligado a uma outra substância. Da memória de vocês aí, ó, uma bem conhecida. Que substância que é ligada ao oxigênio, que nós estamos em contato com ela o tempo todo? Vou dar uma dica. Já dei uma dica. Minha filha está chutando oxigênio aqui, mas o oxigênio é oxigênio com oxigênio. Tem que ser o oxigênio com outra substância. Gás carbônico. Isso, Ana Júlia! O gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele não pode ser uma substância ácida porque não tem hidrogênio aqui. Ele não pode ser uma substância básica porque não tem OH aqui, certo? Ele não é um sal, porque ele não conduz eletricidade, né? Como os sais conduzem. Então, o que ele é? Ele é um óxido. Outra substância aí, que é muito cobrada de vocês em provas e vestibulares, é o dióxido de enxofre. Porque esse dióxido de enxofre, ele é um dos responsáveis pela formação da chuva ácida. Então, aqui, ó, oxigênio é um elemento, o enxofre é outro. É um óxido. E aí vem a tarefa de casa. Vamos fazer juntos? Essa é mais fácil que a outra, eu achei. Abre aí o livro 5, moçada, na página 11. Uai, de novo? De novo, nós vamos continuar aí os exercícios. Página 13, professora. Ah, é 13, perdão. Exercício 11, página 13. Tô doida. Vamos lá, meninos. Indiquem as afirmativas. Indique a afirmativa verdadeira. A água pura destilada, né? Então, a água sem nenhum sal, ela purinha, tem pH igual a 14. Verdadeiro ou falso? Verdadeira? A água pura destilada, H2O, vai ter Não. o pH igual a 14? Olha, eu acho que é essa, porque ela é muito básica, não tem nenhum mineral, mas não põe minha mão no fogo também. Ó, vamos lembrar, básico, uma substância extremamente básica, ela é extremamente corrosiva, tipo a soda cáustica. Então é falsa. Então é falso. Mesmo não lembrando o pH da água, você lembra que substância básica é igual, substância muito básica é igual substância muito ácida, eles são corrosivos. Para ela não Então- ser neutra, para ela não ser ácida, ela tem que ser neutra? A água, ela é uma substância neutra, Gabi, tá? Ela tem o pH em torno de 7. Aí você vai ter água que vai ter sais minerais dissolvidos nela, né? Porque toda água tem. E ela vai tender, tem uns que vão ser um pouquinho mais ácidas, outras um pouquinho mais básicas. Mas o nosso paladar a gente nem percebe. Então,
por isso que dá pra saber, tipo, pelos dentes e tal, de onde a pessoa é. Um negócio que eu vi uma vez, que pela água que a pessoa toma, dava pra saber de qual lugar, sabe, do planeta, da Terra que a pessoa é. Tá, Bruna? Eu nunca ouvi falar disso, não sei te falar. Depois eu vou pesquisar o nome. Pesquisa, fala pra gente. Essa eu nunca ouvi falar. Então, essa não é verdadeira. Óxidos ácidos reagem com água produzindo hidróxidos. Meu Jesus, isso aqui nem o livro de vocês falou e aí ele põe no exercício, né? Mas não é verdade, tá? Tem óxidos que vão comportar como ácido e tem óxidos que vão comportar como base, tá? Saibam só disso, vocês vão ver aprofundado no ensino médio. Óxidos são formados por apenas 2 elementos, sendo sempre um deles o oxigênio. Verdadeira? Mais alguém? Verdadeira. Acabamos de ver isso, né? Óxidos básicos, olha lá, reagem com água formando ácidos. Então, tem óxido que é ácido e tem óxido que é básico. Essa também é falsa, tá? Opa, já dei a resposta. Todos os óxidos ou são básicos ou são ácidos. Não, tem óxido que vai ter um outro tipo de comportamento, tá? O gás carbônico, ele é um óxido, mas ele se comporta como um ácido. Ele dá uma acidez no nosso sangue. Aí a gente tem que oxigenar o sangue para ele não ficar muito ácido. Então, mesmo ele sendo um óxido, ele vai ter um comportamento de ácido dentro da gente. Isso é só curiosidade. Quando dissolvidos em água, os sais não conduzem corrente elétrica. Falso. Aí, ó, o videozinho ajuda, hein? Falso, eles conduzem. 12. Classifique cada substância abaixo em ácido, base, sal ou óxido. As substâncias estão dissolvidas em água. Tá, beleza. E aí, olhando aqui, ó, lítio com OH. Base, ácido, sal ou óxido? Grilo, cadê você? Moçada, bateu o olho, viu que tem hidroxila, hidrogênio mais oxigênio? É base, viu? Essa substância aqui, ó, tem hidrogênio e iodo. Batendo o olho, se tem hidrogênio, vai ser o quê? Água? Não, vai ser água. Água é H2O. Ácido? Vai ser um ácido, muito bem. Porque tem aqui o H. Essa aqui, ó, não tem H, nem OH. Então, eu sei que ela não é nem um ácido, nem uma base. Então, ela só pode ser um óxido ou um sal. Para ser óxido, tem que ter oxigênio, não tem? Tem. Então, ela é óxido. Não, é um sal. Então, só sobrou o quê? Sal. Sal. Tudo bem. Aqui, ó, zinco. Todo mundo falando do zinco aí, né? Que é um dos combatentes aí do Covid, porque ele melhora o nosso sistema imunológico. Isso é fato, já é comprovado. Você não precisa de pesquisa. Tomem vitamina com zinco. Ou comam vegetais que tem zinco. Então, zinco junto com oxigênio vai ser o quê? Óxido. Base tem que ter OH. A Natália falou Óxido. certo. Óxido. Cal. Cal de construção. Aqui, ó. Por que chama cal? Porque tem o cálcio junto com o oxigênio. É o quê? Eu achava que era com L. No português fica cal, mas por que fala cal? Porque vem do elemento químico cálcio e oxigênio. Óxido. Óxido, muito bem, João.
KOH, potássio, junto com o íon hidroxila. Base. 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 KI, potássio, junto com iodo. Tal? Ácido. Minha filha tá chutando aqui, ela acertou. Credo, já desse tamanhozinho. Você Nem viu? Ela tá aqui. Sal. É um sal, né? Porque não tem o íon hidroxila, não tem hidrogênio, não tem oxigênio, só restou sal. Então Nossa, é eu me assim. senti humilhado aqui, viu? Também, credo. Uai, vai aprender, né? Tanto ouvir aula, fica aqui, ó, absorvendo. Ela tá aqui do lado, vem cá, Luísa. Aqui, ó. Parece. Aqui, ó. Fala pra ela que ela tá mais inteligente que eu, professora. Pode falar, tá ouvindo, né, Júlia? Você tá mais inteligente que eu, ai, Luísa. Humilhou, é. Deixa eu tirar meu fone aqui, que eu enjoei de ficar com ele. Pessoal, e por fim aqui, ó, pra gente finalizar nossa aula. Que elemento químico, opa, deixa eu arrastar, está presente na fórmula de todos os ácidos? E... Ai, professor, peraí. É hidrogênio. Isso, João! Hidrogênio, né? Só pra gente fechar. Pessoal, por hoje era isso, tá? A tarefa de casa já tá feita, não tem que fazer. Dando um alívio para vocês. Fala, Ana Júlia. Não, que eu te amo, porque toda tarefa de casa você faz com a gente. É porque senão não adianta, eu vou passar a tarefa. Aí se vocês falar que vocês fizeram, eu vou ter que acreditar. Não vou poder falar que o menino tá mentindo, não é? Então é melhor fazer junto, que aí pelo menos eu sei que vocês estão aqui fazendo comigo. E pode ser que tem gente ainda que tá só aí conectado, mas não tá aqui. Quer ver? Eu faço o chamado. Jonathan Alves, ó, já deu um joia. Maria Eduarda. O Grilo. João Pedro. Ó o Grilo, tá vendo como é que você pega os meninos? A Bruna já falou, Júlia, Bento. Ó, muito bem, agora os meninos da joia. Então tá bom, não vou falar todo mundo. Wilker, Eduardo, só você, o último. Olha, o Wilker deu tombo em mim, hein, Wilker? Pessoal, então por hoje era só, viu? Descansem e até semana que vem. Beijo, Tchau, beijo. professora, bom final de semana. Vocês também. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau.